Eu duvido que você já viu uma palavra com tema assim. Já? Claro que não. Subindo uma escada, brincando de ioiô. Irmãos, tomara que até da palavra fique claro aquilo que eu estou querendo dizer, tá, irmão? Se você nunca me viu pregando antes, eu falo isso sempre, para não ser apedrejado depois. Eu, quando eu assisto alguém pregando, alguma aula, eu tenho muita dificuldade de lembrar o que a pessoa fala. Às vezes eu venho, assisto a pregação, aleluia, sai da igreja, alguém pergunta, ei, o que o pastor pregou? A Bíblia. Então eu esqueço com muita facilidade. Então, para tentar lembrar, eu gosto de usar imagens, ilustrações, que se você lembrar da ilustração, seria bom que você lembre também a mensagem. Amém? Muito bem, irmãos, vamos começar. A gente vai começar falando sobre o ChatGPT. Eu fiz a seguinte pergunta para o ChatGPT essa semana: quais os 3 atletas mais vitoriosos internacionalmente na história? E eu confesso para você que o primeiro eu sabia, o segundo eu nunca tinha ouvido falar, e o terceiro eu fiquei muito surpreso. Alguém tem alguma ideia aí? Ayrton Senna? Vamos ver. O primeiro deles, senhoras e senhores, é Michael Phelps, o nadador americano que ganhou mais de 20 medalhas olímpicas, acho que foram 28 medalhas olímpicas, 23 medalhas de ouro, além de incontáveis prêmios internacionais e recordes. Quando Phelps entrava na piscina, em Olimpíada, em competição que fosse, a disputa era pelo segundo lugar, porque o primeiro todo mundo já sabia. A segunda, que eu nunca tinha ouvido falar, é essa Larissa Latynina. Ela era uma ginasta da União Soviética da década de 50. Ela ganhou inúmeras medalhas de ouro, inúmeros títulos internacionais. Tem uma coisa a respeito dela que foi realmente impressionante e que me faz acreditar que os X-Men de fato existem. Escuta só essa. 1956, na Olimpíada, essa Larissa Latynina, ela competiu em 6 modalidades. Das 6 modalidades que ela competiu, ela ganhou 5 medalhas de ouro. Isso já seria surpreendente, né? Uau, 5 medalhas de ouro de 6. Mas, deixa eu te contar essa. Acontece que ela estava grávida de 4 meses, quando ganhou 5 das 6 medalhas de ouro possíveis. Os X-Men existem. Terceira pessoa, essa aqui é em homenagem às pessoas que ficaram até tarde, terça-noite, assistindo televisão. Lionel Messi. Eu também não sabia. Mas Lionel Messi ele já conseguiu mais de 44 prêmios internacionais e diversos títulos, prêmios, vitórias, recordes. Então, ele foi considerado o terceiro maior atleta da história. Ok. Aí eu fiz a seguinte pergunta para a inteligência artificial. Como esses atletas alcançaram tamanha alta performance? A inteligência artificial me deu 3 motivos, que seriam esses daqui, mas eu confesso que eu colocaria um motivo a mais. Eu acredito que a aptidão genética, ela faz muita diferença. Não sei se você concorda comigo. Eu lembro quando eu era muito novinho, e eu morava lá no sul de Minas, e no quintal de casa, eu jogava bola com meus amigos, né? Todo mundo perna de pau, todo mundo ruim. Mas aí um dia, o meu pai passou no quintal. Meu pai estava atrás, irmãos. Ele passou no quintal, não sei nem se ele vai lembrar dessa. Aí na hora que eu vi meu pai passando, eu pensei o seguinte: nossa, meu pai está me vendo. Vou dar de calcanhar, vou fazer assim, vou fazer assado. Meu pai vai olhar e falar: nu, meu filho é o Pelé. Né? Aí meu pai me assistiu 20 segundos, irmãos. Aí ele olhou para mim e falou assim: meu filho, ainda bem que eu sei inteligente, que você é canhoto das 2 pernas. Obrigado, pai. Eu diria que a aptidão genética é importante, né? Mas, bom, o ChatGPT deu esses 3 aqui. A primeira delas, se você pode ver ali, é a ética extrema de trabalho. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa que eu não sabia. Michael Phelps, por exemplo,
ele nadava de 7 a 8 quilômetros todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Era aniversário dele? Ele nadava 7 a 8 quilômetros. Era Natal? Ele nadava de 7 a 8 quilômetros. Era Ano Novo? Ele nadava 7 a 8 quilômetros. Sábado, domingo, feriado, não interessa. 7 a 8 quilômetros todo santo dia. E mais, ele dormia todo dia, de 8 da noite às 6 da manhã. Todos os dias. E ele dormia num quarto com a quantidade de oxigênio controlada para poder recuperar, optimizar a recuperação muscular dele. Todo santo dia, enquanto ele era um atleta. Tanto a Larissa Latinina, que é aquela ginasta, quanto o Messi, eles começaram muito novinhos, e eles treinaram várias horas. Eu fui ler um pouquinho mais do Messi. Ele treinava sozinho, ele treinava com bola, ele treinava sem bola, ele treinava com equipe, ele ia pra academia, ele fazia falta, ele treinava pênalti, ele passava o dia, a vida dele era jogar isso. Ética extrema de trabalho fez com que eles alcançassem alta performance. O segundo, que para mim, eu acho que você vai concordar comigo que é muito difícil, é a determinação mental. É o seguinte: cada caloria que entrava na boca desses atletas era estudada por um nutricionista. Imagina Michael Phelps, chega em casa, aí ele sente um cheiro assim, nossa, uma pizza de calabresa, bordinha de catupiry, aquela azeitoninha preta, orégano, recalabia, soy. Sabe o que ele fazia? Não vou comer. Não posso, porque senão a minha ingestão calórica vai quebrar o meu limite, eu posso ganhar peso e diminuir minha performance. Então aquele docinho, nope. Aquela pizza, nope. Coxinha, nem. Então tudo aquilo que saía, ele tinha que dizer não. É aquela coisa, aquele foco, eu tenho um objetivo, eu vou viver a minha vida nisso, e eu vou abrir mão de tudo, eu vou renunciar tudo para alcançar o meu objetivo. E o terceiro ponto é a constância. Não adianta, né, irmãos, você ir na academia hoje e não ir nos próximos 6 meses. Pagar a academia não faz crescer, viu, irmãos? Deus fala, Deus. Não faz crescer, viu, irmãos? Então precisa ser constante. Precisa treinar hoje, fazer dieta hoje, dizer não hoje. Você já parou para pensar, irmãos, o número de renúncia que esses atletas fazem? Eu falei para vocês que o Phelps, ele dormia de 8 a 6 todo dia. Imagina que o tio dele, que ele ama, chegou em casa 15 para as 8. O que ele vai fazer? Ô tio, boa noite. Era todo dia, era constância, todo dia. Amém, irmãos? Amém. Você sabia que a Bíblia, em determinado ponto, ela nos compara com atletas? Olha só o que está escrito em 1 Coríntios 9, os versículos 24 e 25. Não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas somente um ganha o prêmio? Correi, portanto, de maneira a consegui-lo. Os atletas se abstêm de tudo, eles para ganhar uma coroa perecível, nós, porém, para ganharmos uma coroa imperecível. Quem escreveu isso aqui foi o apóstolo Paulo, uma carta à igreja que se localizava em Corinto, na Grécia. A que Paulo se referia quando ele falava desses esportes? Ele se referia a algo chamado jogos istmicos. Já ouviram falar? Eu também não, só por causa da palavra, irmãos. Jogos istmicos, eles tinham 5 modalidades. Esses jogos istmicos, eles ocorriam em Corinto, na Grécia. Eles tinham 5 modalidades: a corrida de carroça, a corrida, que eu acho que seria tipo essa corrida, 2 tipos de luta, e uma que era uma competição de canção, poesia, e era a única que as mulheres poderiam competir. E aí tinha mulheres que eram ganhavam tudo, eram impressionantes. Esses jogos ocorriam a cada 2 anos, e eles atraíam muitas pessoas, especialmente daquela península do Peloponeso, que é onde fica a cidade de Corinto, que é uma região da Grécia, né, irmãos? E como se trata de uma península, né, então ele tinha 3 lados de água, tinha muita água. Esses jogos, eles eram sempre em honra ao Poseidon, que era o deus grego dos mares. E todo mundo conhecia os jogos istmicos. Então, quando Paulo falou sobre essas competições, todo mundo em Corinto sabia. Eu sei o que Paulo está falando.
Só que tem um detalhe que ele aponta aqui que é o mais importante para nós hoje. Ele falava que quem ganhava esses jogos istmicos, eles ganhavam uma coroa perecível. A coroa era uma coroa de louro, parecido com aquela ali, ó, que eles colocavam na cabeça do vencedor. E quem ganhava, irmãos, era muito honrado, era tremendamente admirado. Então essa coroa de louro, ela representava uma admiração grande dos gregos a respeito do vencedor. Só que Paulo, ele faz uma comparação. Aqui, Paulo fala que eles corriam para conquistar uma coroa perecível. Se era louro, irmãos, passava alguns dias, ele ressecava e sumia, né? Mas nós não. Nós vivemos para alcançarmos uma coroa imperecível. Amém. O que Paulo quis dizer com essa coroa imperecível? Bom, no Novo Testamento nós temos 10 vezes essa palavra coroa, que em grego é Stephanon. Nos evangelhos, sempre se refere à coroa de espinhos de Jesus Cristo, mas em outras partes não, olha só. Em 1 Pedro se refere à coroa de glória. Em Apocalipse 2 e Tiago 1, coroa da vida. Apocalipse 3, coroa que não será tirada. Apocalipse 14, coroa coberta de ouro, coroa dourada. Irmãos, se você gosta de escatologia, já estudou o reino milenar, se você gosta muito de estudar Apocalipse, eu preciso dizer para você que a gente não vai entrar a fundo o pensamento escatológico dessa ideia da coroa, tá, irmãos? Mas hoje nós vamos nos referir à coroa imperecível como, escuta só, o reconhecimento e a recompensa de Deus àqueles que forem fiéis e obedientes até a morte. Amém? Vou repetir. Então essa coroa imperecível, o reconhecimento, desculpa, misericórdia, e uma recompensa àqueles que forem fiéis e obedientes até a morte. É bom que acorda, fica tudo escurinho, né? Eu vou falando assim, tem gente que vai prestando atenção assim, ó. Amém, viu, irmãos? Amém, irmãos? Então vamos falar sobre isso, reconhecimento e recompensa. Em primeiro lugar, irmãos, eu vou falar a respeito do reconhecimento, e para isso, eu peguei 2 livros que eu amo de paixão. O primeiro deles é esse, O Peso da Glória, do C.S. Lewis. E a segunda parte do segundo é um capítulo que tem aqui nesse Deus Não Está Morto, que se você assistir o filme, leia o livro, porque o livro não tem nada a ver com o filme. É muito, muito, muito bom. Eu recomendo esse livro, Deus Não Está Morto, para todo mundo. Todo mundo que está na universidade, ensino médio, vale muito a pena, porque a gente chega na universidade, vem um monte de argumentozinho, Deus não existe, Deus é um mito, etc. Aí você pega esse livro aqui, destrói todos os argumentos dele e deixa todo mundo sem graça, aleluia. Irmãos, reconhecimento e recompensa. Vamos falar primeiro sobre o reconhecimento, e aí a gente vai pegar uma ilustração que C.S. Lewis ele escreveu no Peso da Glória. Você se lembra, quando você era pequenininho, e você fazia um desenho, aí você ia lá e mostrava para sua mãe, para seu pai, para seu tio, quem criou você? E você mostrava o desenho e a pessoa falava, muito bem, que lindo, você que desenhou, ficou ótimo, estávamos garrancho, mas nossa, que coisa linda. Você se lembra que quando você vivia essa situação? Eu não sei vocês, irmãos, eu mostrava para minha mãe, né? Porque eu mostrava para o meu pai, ele falava, eu mostrava para minha mãe, ela falava, que lindo, você que desenhou. Irmãos, quando minha mãe falava isso, eu me sentia assim, Picasso, Van Gogh, Da Vinci, eu. Sabe, eu me sentia, nossa, que é isso? C.S. Lewis, ele faz a seguinte ilustração. Todos aqueles que forem obedientes e fiéis a Cristo até a morte, quando chegar na eternidade, Deus irá reconhecê-los. Como quem diz, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. E a nossa reação vai ser muito semelhante, porque nós vamos ficar assim, que legal. Só que, toda vez que eu falo sobre isso, através dessa ideia de reconhecimento,
A impressão que eu tenho é que eu não quero dar a impressão, deixa eu me corrigir, eu não quero dar a impressão que é como se a gente fosse chegar na eternidade e Deus fosse dar um joinha pra gente, ó. Deixa eu colocar essa imagem, essa ideia do reconhecimento em uma outra perspectiva, porque talvez você consiga entender melhor o impacto disso na eternidade. Escuta só. Há alguns anos atrás eu tive um aluno que ele era um engenheiro aeronáutico. E ele contou para mim o seguinte: Estica, você não faz ideia do quanto é difícil fazer uma turbina de avião. As pessoas passam anos, décadas às vezes, se profissionalizando para conseguir fazer uma turbina. Imagina um engenheiro aeronáutico que desenhou um avião inteiro, de cabo a rabo. Cada fiação elétrica, cada engrenagenzinha, o departamento de bagagem, tudo, os assentos, tudo. Imagina um engenheiro aeronáutico que conseguiu desenhar absolutamente tudo. Ele manda o avião ser feito, o avião fica pronto e o avião voa perfeitamente. Você acha que esse engenheiro é um cara inteligente? Você acha que ele é inteligente, irmãos? Que nada! Esse cara é o supra-sumo da inteligência. Ele é, sei lá, único na história da humanidade. Ele é muito, 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 muito inteligente. Ele é muito competente. Como é possível que um cara conseguiu fazer uma coisa dessa? Agora escuta isso. Você sabia que o seu olho esquerdo é milhares de vezes mais complexo do que qualquer avião que já foi criado? Pensa o cara que criou o seu olho, o quão inteligente ele é. E se isso ainda não te assusta, deixa eu te mostrar uma coisa rápida, que é chamado do estudo, a teoria do ajuste fino do universo. Esse é o momento que quem é nerd, gosta de física, vai ficar assim, e quem não gosta vai cochilar, mas eu prometo que vai ser rápido, tá, irmãos? E eu vou tentar ser simples. A teoria do ajuste fino do universo, ela fala o seguinte, eu vou falar bem rápido isso aqui, tá, irmãos? Não assusta, irmãos, não assusta, calma. Isso, calma lá, não precisa chorar, não vou falar disso tudo aqui também, não. A teoria do ajuste fino do universo, ela fala o seguinte, olha só. Você está vendo aquela primeira fórmula ali, ó? F é igual a Gzão vezes M1, M2 sobre R ao quadrado, né? As crianças aqui estão olhando e falando, que língua é essa? Eu estou vendo, mas eu vou explicar de uma maneira simples, irmãos. Irmãos, aquela ali é a fórmula da gravidade. Quando a gente quer saber a força da gravidade entre dois corpos, um planeta e um corpo, por exemplo, a gente usa aquela fórmula, que é o seguinte, a força da gravidade é igual a constante gravitacional, que é aquele G, vezes a massa de um, a massa de outro e a distância dos dois ao quadrado. Essa que é a fórmula da gravidade. Acontece, irmãos, que aquele Gzão que vocês estão vendo ali, ele é uma grandeza numérica que ela não foi inventada, ela é uma propriedade da natureza, é um número que do universo, as coisas funcionam assim, aquela é uma constante do universo. A teoria do ajuste fino do universo, ela estudou e chegou à seguinte conclusão, os pesquisadores, vários, eles chegaram à seguinte conclusão: se aquela constante G, que é uma constante, que é uma propriedade do universo, fosse 1 dividido por 10 elevado a 60, ou seja, um número minúsculo, muito, 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 muito pequeno. Se ela fosse esse númerozinho muito, 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 muito pequeno, maior, o universo, a força gravitacional do universo seria muito forte, ele entraria em colapso e não seria possível haver estrelas, planeta e vida. E se ele fosse esse número minusculamente menor, o universo seria fraco, a força gravitacional seria fraca demais e mais uma vez não seria possível haver planeta, estrelas e vida. Ou seja, irmãos, aquele número ele precisava ser exatamente aquele. Porque se fosse um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, nem eu nem você estaria aqui. Planeta nenhuma, estrela nenhuma, nada. Não haveria vida. Essa fórmula aqui que é mais feia ainda, irmãos,
aquele lambda ali, que é o número que está, a letrinha grega que está em laranja, é a constante da taxa de expansão do universo. Se aquele númerozinho fosse diferente em 1 dividido por 10 elevado a 120, ou o universo se expandiria rápido demais, ou devagar demais, e a existência de planetas, estrelas e vida seria impossível. Aquela ali é a distribuição da massa e da energia no início do universo. Se ela tivesse sido diferente em um pontinho, dividido por 10, elevado a 10, elevado a 123, ou seja, um número mínimo, não seria possível haver elementos químicos, não seria possível ver planetas, estrelas e energia. Irmãos, o que eu estou querendo falar com vocês aqui? Todas essas grandezas que eu falei, elas são propriedades que foram criadas com o universo, que os físicos acabaram por descobrir. Se eles fossem minimamente maiores ou menores, nenhum de nós está aqui. Eu falei para vocês de 3 constantes, mas o estudo do ajuste fino do universo, ele fala de 22 constantes, que são propriedades do universo, e que se fossem minimamente diferentes, não haveria estrelas, planeta, energia, massa, elementos químicos, átomos, absolutamente nada. Pronto, agora eu vou resumir. O que eu quero dizer é o seguinte: você já parou para pensar que o Deus que criou esse universo, Ele criou com um capricho e uma precisão numérica tão absurda como essa? Irmãos, a criação de Deus é algo tão espantosamente chocante que nós vamos passar o resto da vida estudando e a gente não vai saber nada. Agora imagina um Deus que criou esse universo com essa precisão absurda, olhando para você na eternidade e falando: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Muda de figura, né, irmãos? Eita, é Ele que vai falar isso para mim? Esse é o reconhecimento daqueles que forem fiéis e obedientes até o fim. Amém, irmãos? E a recompensa? Bom, eu vou resumir, irmãos. A recompensa é o céu. Mas eu tenho uma coisa a te dizer. E antes de você tacar a pedra em mim, ouve o argumento até o fim, tá? Infelizmente, irmãos, a Bíblia, ela não descreve bem o céu. Calma, não me mata ainda. Herege, calma. A Bíblia não descreve bem o céu. Porque, irmãos, a impressão que dá, através das ilustrações e parábolas que são contadas na Bíblia, é que o céu é um lugar tão magnífico, tão fantástico, tão absolutamente, absurdamente superior a tudo aquilo que nós conhecemos e vivemos. Algo tão incrível, tão absurdamente sensacional, que não existem palavras humanas que conseguem descrever com mínima exatidão como o céu é de fato. Então, quando eu falo que a Bíblia não descreve bem o céu, não é porque não é inspirada por Deus, é porque nós não temos palavras para descrever o céu, irmãos. Mas existe uma ilustração muito boa que Jesus Cristo usou, que foi o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro num terreno. E aí o que ele faz? Ele volta para casa, ele vende tudo que ele tem e ele vai lá e compra o terreno. Qual que é a ideia de Jesus, irmãos? O céu é um lugar tão espantosamente magnífico que vale a pena você abrir mão de todo o resto da sua vida só para você chegar lá. Vale a pena você abrir mão de tudo, renunciar a tudo, fazer de tudo para você chegar lá. Essa é a nossa recompensa, uma delas. Essa é a nossa recompensa. Irmãos, isso é o que está prometido como coroa incorruptível àqueles que são fiéis e obedientes até a morte. Te interessou? Que bom! Como é que a gente chega lá? Aí a gente precisa continuar o texto de Coríntios, olha só. Portanto, Paulo dizendo:
Eu assim corro, não como na incerteza. Assim eu luto, não como alguém que bate no ar, mas eu subjugo meu corpo e o reduzo à sujeição, para que por nenhum meio, quando eu tiver pregado aos outros, eu mesmo deva ser rejeitado. A ideia de Paulo é o seguinte, ele está, claro, fazendo uma comparação entre nós e atletas, né? Só que nesse caso, o que Paulo está falando é que o oponente para alcançar a coroa imperecível, nesse caso, o seu oponente é você mesmo. Agora, como é que eu faço para me vencer a ponto de obter esse reconhecimento e essa recompensa que eu tenho tanto interesse? Irmãos, nós podemos tirar de exemplo o mesmo que fazem os atletas. Em primeiro lugar, ética extrema de trabalho. O que eu tenho que fazer diariamente? Todo santo dia. Natal, aniversário, Ano Novo. Em primeiro lugar, é preciso ter uma vida de oração. Em segundo lugar, é preciso ter uma vida de meditação da palavra, leitura da palavra. Em terceiro lugar, é preciso ter uma vida de comunhão com os santos. Acabei de citar os pais da igreja, pastor Silas vive falando deles. Irmãos, não tem jeito. Você quer alcançar, você quer viver isso? Oração, leitura da palavra e comunhão com os santos. E eu adicionaria jejum, viu, irmãos? Faz muito bom cortar o chocolate de vez em quando, viu, irmãos? Chocolate, mídia social, até as pizzas de calabresa também. Faz muito bem o jejum, viu, irmãos? Ética extrema de trabalho. Se nós não temos uma vida diária no altar do Senhor, a gente não consegue fazer o número 2. O número 2 é a determinação mental. Você lembra que eu falei para vocês que o Michael Phelps, ele dormia de 8 a 6, falava tchau para todo mundo, dizia não para pizza? Nós precisamos viver, irmãos, uma vida de renúncias. Renúncia do quê? Renúncia de muita coisa, irmãos, mas especialmente aquilo que a gente sabe que nos afasta de Deus. Eu vi um pastor uma vez que ele falava assim, olha, você precisa dar nome aos bois. Então, vamos dar nome aos bois? A gente precisa renunciar, irmãos, à nossa língua afiada. A gente precisa renunciar, irmãos, àqueles sites que a gente sabe que não devia estar entrando. Renunciar ao seu vício em pornografia. Renunciar ao seu vício em falar mal das pessoas. Renunciar à sua inveja de ficar olhando no Instagram e falando renúncia. Renúncia às suas fofocas. Renúncia ao programa que você assiste que o Espírito Santo te incomoda e você fala, não tem problema não. Posso te falar uma coisa muito séria? Renuncie músicas que você sabe que não agradam a Deus. Música, irmãos, tem um intenso mover espiritual. Eu tenho um testemunho muito longo nesse aspecto, mas eu não vou contar hoje. Renuncie, irmãos. Renuncie palavrão que você vive falando. Renuncie xingar os outros. Renuncie xingar o presidente, né? Renuncie xingar o Lula. Renuncie xingar o Bolsonaro também, irmãos. Porque todo mundo, assim, aparece um, já começa a xingar. Irmãos, nós precisamos renunciar àquilo que nos afasta de Deus. Nós não nascemos para ser mais um, nós nascemos para fazer a diferença. Quão diferente nós temos sido se a gente age como todo mundo. Renúncia. Não, pera lá. Eu sei que eu sou uma pessoa muito invejosa. Eu vou apresentar isso diante de Deus. O fulano comprou o carro, aquilo me dói. Como? Estou conseguindo comprar nem um Hot Wheels. Como é que ele comprou esse carro? Né? O fulaninho viajou. Como? Estou conseguindo nem ir para Tupaciguara. Sabe, vem aquela inveja. Se você é assim, irmãos, apresenta diante de Deus. Oh Deus, eu quero ser mudado. Oh Deus, eu não quero ser assim, não. Oh Deus, quando a pessoa conquista alguma coisa, eu quero dar graças a Deus e abençoar a vida dela. Se você é uma pessoa que tem vício em pornografia, porque a gente olha assim na igreja, todo mundo com auréola. Aí a gente vai ver as estatísticas, a gente vê que em torno de 50% a 70% das pessoas têm vício em pornografia. Eu que não sou pastor, não fico atendendo as pessoas no gabinete, mas eu fico pensando o que o pastor Silas ouve lá dentro, irmãos. É muito. A estatística é assustadora, irmãos. É assustadora, irmãos.
eu tenho esse vício, o que eu vou fazer? Evite ficar sozinho, apresente diante de Deus, esforça-se, eu quero chegar lá, eu quero viver essa experiência fantástica, magnífica, eu quero ser obediente e fiel até a morte. Então eu digo não, é assim que a gente começa, determinação, pronto, chega, não mais. É assim que a gente começa, irmãos. Você tem certeza que você quer viver isso, irmãos? Porque às vezes a gente fala, não, eu quero, mas não tem o terceiro ponto. Aqui é o calcanhar de Aquiles dos cristãos: constância. Vou contar uma história fictícia aqui, tá, irmãos? Fictícia, mas nem tanto, você vai vendo. Vamos dar um nome aqui para um personagem. Zezinho, tem nenhum Zezinho aqui não, né? Não, tá bom, então tá bom. Zezinho, vou contar a história do Zezinho. Zezinho frequenta aqui a Monte Hebron. Aí o Zezinho vem, aí o louvor tá uma bênção, ele canta, você fica animadésimo. Aí vem o pastor Silas e prega, ele fala, meu Deus, essa palavra é pra mim, meu Deus. Aí ele sai daqui animado, sai daqui empolgado, sai daqui, eis que te digo, agora ele tá cheio da presença de Deus. Mas segunda-feira ele precisa voltar à vida dele. Aí segunda-feira ele vai para o escritório dele, né? Aí ele chega na recepção, tem 3 recepcionistas, uma ateia, uma agnóstica, uma do bando. Ele chega, a paz do Senhor, irmãs, eis que te digo, o Senhor dará um dia abençoado para vós, né? Aí enquanto ele está caminhando para a mesa dele, aí passa aquela pessoa, aquela moça bonita, que sempre vai de roupa curta e colada para chamar atenção, que vive falando meu corpo, minhas regras. Bom, nesse caso os caras podem falar meus olhos, minhas regras, né? Bom, aí quando passa a moça, ele fala, sai pra lá, espírito de Jezabel. E ele continua, não, hoje eu sou crente. Aí ele senta na mesa dele, ele vai pegar o celular para ver se tem alguma mensagem importante. Aí ele vê que os amigos dele mandou um monte de mensagem, que ele sabe como é que é o conteúdo das mensagens dos amigos dele. Ele fala, mula de Balaão, carroça de Faraó. Não vou ver essas mensagens não, sou crente, sou crente. Vai ouvindo. Aí vai passando o dia, aí os projetos que ele estava trabalhando, nenhum deu certo. Aí o supervisor dele começa a brigar com ele, aí os colegas dele começam a brigar com ele, nada dá certo, nada vai para frente, não consegue fazer nada, tudo. Aí chega uma nova notícia, nossa, vão ser mais demitidos, mais 200 pessoas. Ai meu Deus do céu, mais outra demissão, teve outra 2 semanas atrás. O supervisor volta a brigar, o chefe volta a brigar, o céu volta a brigar, até a faxineira briga com ele, todo mundo briga com ele. Aí ele chega em casa, meu Deus, que dia difícil. Ai meu Deus do céu, na hora que ele abre a porta, a esposa dele fala, Zezinho, você esqueceu de pagar a conta de luz. Ele fala, nossa, não paguei a conta de luz. Meu Deus. Aí ele vai na mesa da cozinha, na hora que ele chega lá, esperando ver a conta de luz, ele vê 5 contas. Ele fala, meu Deus do céu, mas achei que só tinha conta de luz. Aí vem conta de luz, conta de água, conta do brinquedo do menino, conta do condomínio, conta da internet, conta que ele não sabe o que aconteceu, não sabe quem pagou. Aí ele fala, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar esse tanto de conta, meu Deus do céu? Aí ele vai entrar no celular para tentar ver no aplicativo do banco quanto de dinheiro ele tem. E acontece quando ele abre, está no Instagram. Aí o Instagram aparece, mais um imposto. Agora você vai ter que pagar para ter sombra. O feijão vai aumentar, o frango vai aumentar, o ovo vai aumentar o valor para respirar, agora tem taxa para fotossíntese. Aí eu, meu Deus do céu, eu já não consigo pagar minhas contas, tem 5 contas aqui, vai ter esse ainda. Aí ele briga com a esposa, aí os meninos começam a fazer bagunça, aí ele briga com os meninos, aí briga com a esposa de novo, briga com a conta, aí ele briga com Deus, aí ele não sabe o que fazer, ele não sabe, está perdido, meu Deus do céu. Aí já que brigou com a esposa, ele vai lá e dorme até de calça jeans. Entendedores entenderão. Aí, irmãos, chega a terça-feira o Zezinho chega no trabalho. Aí as recepcionistas, ele manda só um bom dia para elas, né? Aí passa aquela irmã de roupa caulada, né? Aí ele, opa, eita, oh glória, dá aquela espiadinha que ele sabia que não devia. Aí ele senta na mesa, vê as mensagens dos colegas e fala, vou só ver umas 2 aqui, ninguém vai ficar sabendo, né? Vou só dar uma olhadinha aqui, tarará, tarará, ok. E vai começar a trabalhar e dá tudo errado, mais demissão, mais problema do servidor. Meu Deus do céu, eu tenho conta para pagar, como é que eu vou fazer? Mais imposto, mas tudo tá caro, tá tudo em crise, como é que faz? Meu Deus do céu, um dia horrível. Meu Deus do céu. Chega a quarta-feira, o Zezinho ele passa na frente da recepção e já nem cumprimenta.
Aí passa aquela moça de roupa curta, ele faz... Eita! Oxe, aleluias! Até glorifica, né, irmãos? Ele pega as mensagens dos amigos e ele não só ri, como ele encaminha para todo mundo, encaminha até para o pastor Silas. Irmãos, qual que é o problema do Zezinho? Ele não tem constância. A palavra de Deus chama esse tipo de pessoa de inconstante, como as ondas do mar, que levam para um lado, leva para o outro. Irmãos, se a gente não fizer o número 1, que é ter uma vida com Deus, a gente não vai conseguir fazer o número 2, que é uma vida de renúncia. E se a gente não tem uma vida lapidada em busca da santificação, nós nunca teremos uma vista de constância. E eu posso falar uma coisa com toda sinceridade, irmãos. Para mim, é um dos piores tipos de crente que tem. Esse crente inconstante, que chega o dia, está falando a paz do Senhor até para a gente que é ateu, mas depois dá um testemunho péssimo. Sabe por quê? Porque quem vai ouvir é o cristão que dá um bom testemunho. Eu lembro várias situações que aconteceram, mas tinha no exército um cara que era exatamente assim. Ele quase é o Zezinho. E aí sabe o que ele fazia? Quando ele ia para a festa, ele enchia o pote. E aí no dia seguinte, quando eu ia para o exército, os outros atiradores falavam: nossa, Estica, você tinha que ter visto o que os crentes fizeram ontem. Era eu que tinha que ouvir. Você nunca está sozinho, irmãos. Se você coloca uma etiqueta de cristão na sua testa, onde você for, você será observado e será julgado pelas pessoas, até onde você vai ser fiel àquilo que você diz que professa, ou quando você será só mais um hipócrita. Quando nós falamos de constância, nós precisamos ser constantes, amém, irmãos? Opa, tem gente acordada. Quando nós falamos de constância, você pode pensar que a constância, ela se semelha assim, ó. É uma linha reta, começo, meio e fim. Não, irmãos, de jeito nenhum. Uma vida constante não é assim. Uma vida constante é assim, ó. Sabe por quê, irmãos? Porque tanto quanto o Zezinho, eu e você, nós temos uma vida com altos e baixos. Momento que você sarou, finalmente, passou no concurso, passei no vestibular, consegui comprar o carro que eu estava economizando há anos, consegui viajar, consegui uma promoção, consegui um emprego novo que paga mais. Ah, glória a Deus, coisa boa. Mas sem o período da demissão, da crise, da doença, da falta de paz em casa, falta de paz no trabalho. Isso dói e muito. Só que isso acontece com todo mundo. Não acontece só com o Zezinho. Quando nós falamos, irmãos, de vida de altos e baixos, existem 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é a pessoa que está ancorada nas circunstâncias. Isso é um problema enorme, porque as circunstâncias mudam e a pessoa ela se torna vítima da sua própria sorte. E sabe o que acontece com essas pessoas? Com o tempo, irmãos, os altos vão se tornando mais raros e os baixos vão se tornando mais longos. A pessoa ela pode conquistar o que ela quiser, ela não vai sair de baixo. Porque se conquista fosse sinal de momentos de alta na vida, Kurt Cobain não tinha dado um tiro na própria cabeça. Kurt Cobain, Jim Morrison do The Doors, o Chester do Linkin Park se matou enforcado. Chorão foi de overdose, Gui? Chorão do Charlie Brown. Quantos músicos riquíssimos, famosíssimos, reconhecidíssimos deram cabo da sua própria vida porque eles falaram: eu não aguento mais. São pessoas ancoradas na circunstância. O segundo tipo de pessoa são pessoas ancoradas em Cristo. Você está ancorado em Cristo? Amém. Você terá momentos de altos e momentos de baixo. Só que tem uma diferença.
Quando nós estamos ancorados em Cristo, nenhuma experiência nos é desnecessária. Deixa eu te falar uma coisa que pode chocar você, que é a frase mais anti-coaching que você pode ouvir dentro de uma igreja evangélica. Escuta essa: a prioridade de Deus não é te fazer feliz. Vou repetir: a prioridade de Deus não é te fazer feliz. A prioridade de Deus é formar Cristo em nós. E é por isso que Ele permite a doença, Ele permite a escassez, Ele permite a falta de paz, Ele permite os problemas, Ele permite a inconstância, porque Deus é mau? Não, porque Ele quer moldar o nosso caráter. Mas aquele que permanece constante, ele tem um pouco de mudança de perspectiva, porque os altos e baixos dele não se parecem exatamente assim. Eles se parecem com uma criança brincando de ioiô, mas subindo uma escada, porque nós vamos ficando mais altos, mais próximos de Deus, mais parecidos com Cristo, mais próximo dele, mais parecidos, mais moldados por Ele, e cada vez mais alto, mais alto, mais alto. Essa é a nossa vida com Cristo. Você tem vivido um período de baixa, irmãos? Eu tenho uma música que você provavelmente sabe, para você se lembrar todo dia, e que eu tenho cantado. Quer ver que você se lembra dela? Acho que a maior parte vai se lembrar. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso, minhas provações não são, e não vão me impedir de caminhar, se diante de mim não se abrir o mar. Tá difícil, irmãos? Tá em crise, irmãos? Meu Deus do céu, o que eu faço nessa situação? Cada vez que a minha fé permaneça, constância, rompa em fé. Não desanime e não fique ancorado nas circunstâncias. Irmãos, eu vou terminar com uma ilustração linda que eu vi há muitos anos. O menininho estava dentro do avião e estava vendo muita turbulência, e o avião tremia, e todo mundo, todos os passageiros estavam nervosos, todo mundo com o coração na mão. Meu Deus, será que esse troço vai cair? Será que esse troço vai cair? Será que esse troço vai cair? Aí uma moça olhou para o menininho que estava do lado dela, e o menininho estava desenhando. Aí a moça falou assim: nossa, menininho, você está desenhando, que legal, mas você não está nervoso não? Olha o tanto que o avião está tremendo. Aí o menininho falou: eu não, meu pai é o piloto. Irmãos, não interessa a crise que você esteja passando, a vida vai ter baixo e Deus vai permitir, mas o seu pai é o piloto, irmãos. Não se esqueça disso. A sua mão, aquele que está ancorado em Cristo, a sua vida está nas mãos de Deus. Permaneça e rompa em fé. Amém? Feche seus olhos, vamos só fazer uma oração. Pai amado, que o Senhor venha derramar sobre nós a Tua graça, Pai, para que nós permaneçamos firmes e fortalecidos no Senhor. Não interessa a crise, Deus, não interessa a doença, não interessa a dificuldade, Senhor Deus, que nós possamos permanecer firmados, solidificados e imovíveis do centro da Sua vontade. Derrama sobre nós, Senhor Deus, a Tua graça e dirige-nos a cada passo que nós tivermos, a fim de que a Sua vontade se cumpra em nós e em nossa vida.
Em nome de Jesus.